Uma noite de terror a bordo de um trem cheio de passageiros viajando de Londres para Tunbridge Wells. Uma parada inesperada desencadeia uma série de eventos misteriosos e perigosos. Dr. Lewis Shire, um renomado cirurgião pediátrico, embarca no trem com seu filho Max, depois de um longo dia de trabalho no hospital. Lewis está exausto, mas seu sorriso se ilumina ao ver a animação nos olhos de Max enquanto ele observa a paisagem passando pela janela. Max, um menino curioso e animado, está encantado com a ideia da viagem de trem e não para de fazer perguntas ao pai sobre o destino final. Enquanto o trem começa a se mover, a sensação de emoção misturada com um leve desconforto paira sobre Lewis, como se algo estivesse fora do lugar na atmosfera do vagão. Lewis recebe uma chamada urgente do hospital. Do outro lado da linha, sua colega de trabalho informa sobre um acidente grave envolvendo várias vítimas e pede que ele retorne imediatamente para ajudar nas cirurgias de emergência. Com o coração apertado, Lewis sente o peso da responsabilidade profissional se chocar com a preocupação de deixar Max sozinho no trem. Ele luta contra o dilema interno entre seu dever como médico e seu papel de pai, enquanto tenta tranquilizar seu filho, que percebe a tensão no rosto do pai e pergunta preocupado: "Tá tudo bem, papai?" A atmosfera angustiante começa a se instaurar no pequeno espaço do vagão, à medida que as palavras não ditas ecoam na mente exausta de Lewis. Max, entusiasmado com a presença de Sarah, começa a se abrir e compartilhar suas histórias mais engraçadas, arrancando risadas genuínas da jovem. Enquanto isso, Lewis observa a interação entre os dois com um misto de alívio e preocupação. Sarah, gentil e atenciosa, se conecta com Max de uma maneira que aquece o coração de Lewis. A atmosfera no vagão parece mudar sutilmente, criando uma sensação de conforto temporário em meio à crescente tensão que paira sobre o destino desconhecido do trem. Na penumbra do vagão, a figura enigmática de Jankowski se destaca com suas roupas desalinhadas e olhar penetrante. Um silêncio tenso paira sobre os passageiros conforme Jan realiza seu truque de mágica, fazendo com que uma moeda desapareça em um piscar de olhos. Uma onda de murmúrios ansiosos percorre o compartimento quando ele revela a réplica perfeita da moeda de trás da orelha de uma passageira. A atmosfera sômbria é cortada pelo som estridente do apito do condutor, rompendo a hipnose temporária causada pelo truque. Os olhares curiosos são substituídos por suspeitas, enquanto alguns passageiros se questionam sobre o verdadeiro propósito por trás da magia de Jan. Uma sombra inquietante se movimenta ao longo do corredor do trem, passando despercebida por Lewis e os outros passageiros. Max, curioso e destemido, decide explorar o vagão sozinho, enquanto seu pai está distraído tentando localizar o condutor desaparecido. A cada passo que Max dá em direção à escuridão que se esconde no final do corredor, uma sensação de apreensão crescente se faz presente no ambiente. O tremor dos trilhos ecoa a agonia silenciosa de Lewis, que sente seu coração disparar ao perceber que algo não está certo. De repente, um grito estridente de terror rasga o ar da noite, seguido por um silêncio perturbador que congela a todos os presentes. O olhar desesperado de Lewis encontra a figura imóvel de Max, parado diante da porta aberta do vagão, seus olhos refletindo um medo profundo e desconhecido. Uma atmosfera de suspense paira sobre o trem, conforme os passageiros notam a ausência de pessoas que estavam presentes minutos antes. Há uma sensação de inquietação que se espalha pelo vagão, enquanto vozes sussurrantes discutem sobre o destino misterioso dos desaparecidos. O silêncio parece pesar como um véu sombrio sobre aqueles que permanecem no trem, criando um ambiente de desconfiança e medo à medida que a noite avança e a escuridão lá fora se intensifica. Os passageiros começam a perceber pequenos indícios perturbadores, como itens pessoais deixados para trás e assentos vazios que antes estavam ocupados. Cada som é amplificado pela tensão crescente, fazendo com que todos se perguntem o que realmente está acontecendo a bordo deste trem desgovernado. O corredor sombrio da cabine do maquinista se estende à frente de Lewis como um portal para o desconhecido. Cada passo ecoa pelos cantos apertados, criando uma sinfonia de ruídos metálicos e suspiros sussurrantes. À medida que se aproxima da porta entreaberta, o som ligeiramente fora de sintonia do trem acelera seu coração, lembrando-o da urgência da situação. Uma ligeira rajada de ar frio sopra pelo corredor vazio, trazendo consigo o cheiro de óleo e metal velho.
Lewis hesita por um momento antes de adentrar na cabine. Sua mão trêmula, alcançando a maçaneta gelada, enquanto os reflexos das luzes tremulantes dançam em seu rosto tenso. O interior revela um emaranhado complexo de instrumentos antigos e controles desgastados pelo tempo. Uma mistura intrigante de tecnologia ultrapassada e funcionalidade rústica. Ao fundo, a silhueta inconfundível do maquinista ausente ocupa o assento ergonômico da locomotiva, como se esperasse ser desafiado por aqueles que ousassem entrar em seu reino silencioso. Com uma mistura de determinação e desespero, Lewis e os passageiros se unem em um esforço final para tentar deter o trem desgovernado. Enquanto o som ensurdecedor dos trilhos ecoa pelo vagão, eles enfrentam a terrível realidade de que cada segundo perdido os aproxima cada vez mais de um destino desconhecido e perigoso. Jankowski, com sua experiência em engenharia, sugere uma solução arriscada, que envolve manipular os controles antiquados da locomotiva na esperança de reduzir a velocidade do trem. Peter Carmichael, ainda se recuperando do confronto anterior, hesita por um momento antes de se juntar ao grupo, conhecendo a urgência da situação. Enquanto Sarah busca informações úteis em manuais técnicos empoeirados, Lewis enfrenta o desafio de coordenar as ações caóticas dos passageiros enquanto mantém Max protegido. A atmosfera claustrofóbica da cabine do maquinista parece cerrar-se ao seu redor, tornando cada respiração um lembrete pungente da luta pela sobrevivência neste ambiente congelado no tempo. Com emoções à flor da pele e os ponteiros do relógio avançando impiedosamente, o grupo se prepara para um confronto final com as forças misteriosas que controlam o destino do trem. O silêncio pesado paira sobre os passageiros, ecoando o som dos corações acelerados e da respiração entrecortada. Lewis, Sarah, Jan e Peter permanecem unidos em uma missão desesperada para conter o destino implacável do trem desgovernado. Com a urgência pesando sobre seus ombros, eles se preparam para um confronto épico contra as forças misteriosas que controlam a locomotiva rumo ao desconhecido tenebroso. Cada centímetro percorrido pelo trem em alta velocidade, a sensação de desespero, misturada com determinação, aumenta, impulsionando-os além dos limites do medo. Enquanto um grito de alerta corta o ar carregado de agonia, Lewis, movido pela coragem inabalável de um pai decidido a proteger seu filho, enfrenta o perigo iminente com bravura inabalável. Sarah mostra sua resiliência ao buscar soluções inovadoras para enfrentar os desafios que se apresentam à medida que tentam decifrar os enigmas que envolvem a situação. Jan utiliza sua engenhosidade técnica para encontrar brechas na complexidade do maquinário antigo, que pode ser a chave para deter o trem descontrolado. Peter, marcado pela adrenalina da luta pela sobrevivência, assume seu papel na batalha final com determinação feroz e um senso de dever inquebrantável. O tempo parece distorcer-se enquanto eles enfrentam uma corrida contra o destino incerto que se desdobra diante deles. Cada movimento calculado e cada decisão rápida os coloca mais perto da resolução final deste pesadelo sobre trilhos. Com uma mistura de determinação e desespero, Lewis e os passageiros se unem em um esforço final para tentar deter o trem desgovernado. Enquanto o som ensurdecedor dos trilhos ecoa pelo vagão, eles enfrentam a terrível realidade de que cada segundo perdido os aproxima cada vez mais de um destino desconhecido e perigoso. Jankowski, com sua experiência em engenharia, sugere uma solução arriscada, que envolve manipular os controles antiquados da locomotiva na esperança de reduzir a velocidade do trem. Peter Carmichael, ainda se recuperando do confronto anterior, hesita por um momento antes de se juntar ao grupo, conhecendo a urgência da situação. Enquanto Sarah busca informações úteis em manuais técnicos empoeirados, Lewis enfrenta o desafio de coordenar as ações caóticas dos passageiros enquanto mantém Max protegido. A atmosfera claustrofóbica da cabine do maquinista parece cerrar-se ao seu redor, tornando cada respiração um lembrete pungente da luta pela sobrevivência neste ambiente congelado no tempo. Com emoções à flor da pele e os ponteiros do relógio avançando impiedosamente, o grupo se prepara para um confronto final com as forças misteriosas que controlam o destino do trem. Será que eles conseguiram salvar suas vidas? Descubra o desfecho desta história assustadora. O mistério em torno do homem com capacete permanece. O que você acha que ele pretendia? Comente abaixo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdos emocionantes.